Olá, meu caro internauta, muito bom dia a você, muito boa tarde, muito boa noite, eu espero que você esteja em muito boa companhia. Eu sei que eu estou porque eu estou contigo, então com você é sinal de boa companhia. E nós aqui hoje no Conexão Rondônia ao vivo, Porto Velho, nesta terça-feira, dia 19 de fevereiro, ou seja, o tempo tá voando, daqui a pouco é final de fevereiro, já é carnaval e depois é o meio do ano. Aí pronto, né? Depois só esperar o final do ano. Espero que até lá, pelo menos, esse país problema é que aí Porto Velho mostra as suas deficiências. Um pouco mais, né? Porque nas ruas, nos dias secos, a gente já vê muito problema na cidade. E quando chove, então, esses problemas são triplicados ou quadruplicados. Porque fica feio, muito feia a cidade. É buraco, é enchente, mostra um pouco a falta do poder público, que não está ali para dar assistência ao morador, e também mostra um pouco da falta de educação nossa como morador. A gente tem que fazer essa meia-culpa, que é joga lixo em canal, não arruma a frente da casa, depois alaga tudo e fala, poxa, a prefeitura não está fazendo o dever dele. Mas você que está aí também tem uma parcela de culpa. Quando pega lixo, joga em que está abandonado, joga nos canais que cortam a cidade, joga no meio da rua. Ou seja, nós temos que nos educarmos também, certo? E hoje, por falando aqui em água, falando em problemas causados por elas, o Conexão Rondônia ao Vivo está aqui, sabe com quem? Com Francisco Kelvin da Silva, exatamente, mais conhecido como Kelvin. Ele é do movimento dos atingidos por barragens. Essa questão toda aí de Brumadinho, de Mariana, todos foram barragens que se romperam. Temos um caso aqui também, apertadinho, que aconteceu em 2008, se eu não me engano. Isso. E até hoje ninguém fala como é que ficou isso, em que se deu, se alguém foi condenado. Ou seja, fica tudo como Dante na terra de Abrantes. Aliás, no Brasil tem essa coisa, né? Quando a coisa acontece, a tragédia, faz aquele auê todo, babá todo, aí depois cria-se força-tarefa, cria-se comitê de crise e não se resolve absolutamente nada, porque depois a gente se prepara para outra. Um exemplo, Mariana. Aconteceu há 3 anos atrás, foi-se aquele rebu todo e depois sumiu da mídia. A gente tem que fazer uma parcela, uma meia-culpa também, mas sumiu da mídia, sumiu do discurso das pessoas. Em qualquer lugar do mundo, Mariana seria lembrada todos os dias e exigiria punição. Alguém foi punido por Mariana? Não. As pessoas perderam suas casas, todas foram compensadas, tiveram alguma... Não, aliás, por mais dinheiro que se coloque, amigo, você tem coisas que nunca serão pagas. Você perder casa, perder o local que você mora, onde tu nasceu, onde tem todo o teu grupo de amigos. Nunca vai. Perderam-se rios. Meu amigo, perdeu. Você é preso porque corta uma árvore, porque mata um animal silvestre, que não é certo, mas você é preso porque pesca 2 peixes numa área que não deveria, e você é preso. Uma empresa grande destrói vida, destrói rios, e fica por isso mesmo. O que é pior, 2 vezes, Brumadinho está aí, que é mais recente, 2 vezes. Alguém está punido, alguém está preso, gente. O diretor, o presidente da Vale está preso? Tá não, está curtindo, ganhando mais de R$1 milhão por mês. R$1 milhão por mês. É muito dinheiro, o cara ganha por mês. Certo? Coisa que a gente nem pensa na vida inteira da gente, mesmo trabalhando honestamente todos os dias, em juntar. Ele não, ele ganha todos os meses. E tá aí, todo mundo solto e fica por isso mesmo. E o que é pior, temos o ministro do Meio Ambiente dizendo que tem que liberar, que as empresas têm mais que privatizar tudo. Ou seja, é muito problema para um governo só, para uma população só. Mas vamos conversar um pouco aqui, até porque nós estamos aqui em Rondônia, temos 2 hidrelétricas, aliás, 3 hidrelétricas aqui na capital. No interior tem várias hidrelétricas menores. E como é que estão essas hidrelétricas? Estão sendo bem fiscalizadas? Aquele pessoal que foi atingido pelas cotas do Rio Madeira, da Giral e Santo Antônio, lá em Jaci-Paraná, em Mutum, aquelas comunidades que se perderam, simplesmente acabaram as comunidades, foram compensadas. Como é que está esse povo hoje, gente? Está lembrado? Tiveram alguma vantagem ou estão esquecidos aí? Muita gente morrendo de depressão, muita gente vendo hoje na miséria. Vamos conversar aqui. Kelvin, muito bem-vindo ao Conexão Rondônia ao Vivo. Bom dia, Ivanilson. Queria agradecer o espaço do Rondônia ao Vivo para dialogar um pouco sobre esse assunto que preocupa tanto, né? Exatamente. A população de Porto Velho. Exatamente. No Brasil inteiro, quando o pessoal fala em barragem, todo mundo já apavorado, né? Sim. 2 vezes, né? Que é por causa do mesmo problema, né? Sim.
Tá certo. Kevin, antes de começar a entrar nessa questão específica, que é a luta do MAB, que são as barragens, ou seja, não é nem a luta contra as barragens, mas é as trabalhar de uma forma mais honesta, né? Isso. É contra o modelo, esse modelo que sempre se repete as injustiças, as violações de direitos, né? Sempre em todas as barragens em todo o Brasil, né? Só sobra para o mais pobre, né? Só sobra para nós, para os mais pobres, né? Infelizmente. Mas quem é Kelvin? Francisco Kelvin da Silva. Quem é esse cara? Meu nome é Francisco Kelvin e eu sou de Guajará-Mirim, que é uma cidade que faz fronteira com a Bolívia, né? Guajará, até hoje minha família em parte mora lá, né? A parte veio estudar aqui, assim como eu, né? Hoje a cidade tem uma série de problemas, né? Entre elas o acesso à educação superior. A gente tem a universidade pública lá, mas pouca oferta de cursos, né? E aí muitos jovens, assim como eu, saem da cidade para estudar, né? Para estudar, trabalhar, enfim. E eu vim para cá, para Porto Velho, e aqui eu conheci o MAB, né? O Movimento dos Atingidos por Barragens, e passei a acompanhar a região atingida por geral. Ali aquela região, tanto ali desde Nova Mamoré, aquelas linhas rurais, até o distrito de Abunã e Extrema, né? Que estão um pouco mais afastados aqui da capital, né? E nesse período que eu morava em Guajará, eu era do movimento estudantil também, fundamos uma série de grêmios estudantis lá em Guajará, para discutir também as políticas públicas, né, para a juventude, né? E que culminaram numa discussão da criação do Conselho Municipal de Juventude lá na cidade, né? E eu estou aqui em Porto Velho já tem 3 anos atuando no MAB, né? E estudo também, né? Estudo, sou estudante de arqueologia, estudo na Universidade Pública, na Uni, né? Tá certo, tá certo. Kevin, fala um pouco para o nosso internauta entender um pouco. O que é o movimento dos atingidos por barragem? O próprio nome já diz, mas quando que ele surgiu? Traz um pouco do histórico dele, breve. O movimento dos atingidos por barragens surgiu na década de 80, né? Foi o período quando se iniciaram os grandes projetos de barragens no Brasil, impulsionados pela ditadura militar, né? Nesse período não havia nenhum tipo de política pública que garantisse o direito dessas pessoas que eram atingidas, né? Então, no início, começaram uma série de levantes em todo o Brasil, né? No Pará, no Sul, né? Nessas barragens que saíram em Rondônia também, mas como iniciativas locais, né? De luta pela terra, né? Pelo direito a ter outra terra, né? No início a gente falava que era o grito do MAB era terra por terra, né? Nesse período da década de 80. E aí surgiram essa série de levantes, né? De conselhos regionais, né? E em todo o Brasil. E aí quando foi em 1989, houve um grande encontro nacional de trabalhadores e trabalhadoras atingidos por barragens, né? E daí nasceu o MAB, né? Era uma iniciativa muito ligado, né, à Igreja Católica, também aos sindicatos rurais que tinham naquele período, eram muito atuantes nas comunidades, né? E aí o MAB foi desenvolvendo lemas, discussões nacionais, né? Muito a partir da década de 90, né? Quando a gente viveu um período de privatizações, em que o protagonismo da condição dessas barragens passaram não a ser mais do Estado, das empresas estatais que tinham, mas da iniciativa privada, né? De grandes empresas, a grande maioria transnacionais, que vieram de fora do Brasil, como hoje a dona da Giral aqui em Rondônia, né? Que é a Suez Tractebel, a empresa francesa, né? A Engie, vieram de fora do Brasil para construir grandes barragens aqui. E o que acontecia? Em todas essas obras de barragens que foram construídas a partir da década de 90 pela iniciativa privada, houve uma violação sistemática, constatada pelo próprio Estado brasileiro, de violações dos direitos ativos por barragens. Desde o direito a ter informações corretas e poder negociar coletivamente terra, reassentamento, seus direitos, até direitos básicos, assim, né, de acesso à água, energia, todos esses eram violados, né? E o MAB surge a partir dessa grande contradição. Aqui em Rondônia, o MAB passou a se organizar na década de 90, com a construção das PCHs, das pequenas centrais hidrelétricas, na região de Alta Floresta do Oeste, né? Que é mais a região do interior do estado. Foram construídas uma série de PCHs ali no Rio Branco, né? E pouco se fala também dessas PCHs do Grupo Cassol, né? Aqui no estado. Que foi um período que essas empresas, né, eram ligadas à elite local, né, aos políticos, né, aos governos, e que não houve nenhum tipo de licenciamento, as pessoas foram tiradas das suas casas e que grande parte da bacia do Rio Branco foi destruído, né, povos indígenas que ali moravam, enfim.
Então começou Sem o MAB controle a se nenhum. organizar ali, sem controle nenhum, sem Fis- licenciamento, Fiscalização sem nada. sem nada. Né? Porque era um período, né, que o Grupo Cassol Mandava. mandava ali no interior do estado, né? Tanto nas PCHs que eles têm até hoje, quanto em extração de minério, terra, enfim, muita coisa, né? E aí o MAB começou a se organizar ali na região e na década de 90 também se iniciou a discussão da construção da hidrelétrica de Ji-Paraná, né? Que hoje o nome do projeto é Tabajara, né? Que seria construída ali em Ji-Paraná. E aí teve uma movimentação muito grande ali, junto com a igreja, os sindicatos rurais, Contra. com a CPT, contra a construção, com os povos indígenas, né? E barramos a construção da usina hidrelétrica de Paraná, né? Ali de Paraná. Então, e aí o MAB passou a vir para cá só para a região de Porto Velho, Samuel, né, essa região, no ano de 2000, né? E aqui não, 2000, 2001. Aqui não tinha o MAB antes. e o MAB não conseguiu barrar essas hidrelétricas aqui? Isso. Aí 2000, 2001, que a gente começou a organizar os ativos por Samuel ainda. Foi uma barragem construída na década de 80, também sem controle nenhum, sem licenciamento, sem remanejamento, reassentamento, sem nada, assim. Famílias até hoje têm muito vivo na memória quando elas foram acordadas à noite com a água na canela, assim, de Samuel, né? Foi assim a história. Ninguém avisou nada. Encheram o lago, não avisaram as famílias e até hoje tem muita gente sem terra, né? Um cadastro do INCRA que a gente conseguiu uma conquista em 2003 mostrou que 979 famílias ficaram sem terra. De uma hora para outra. Até hoje tiveram que se resolver por conta, né? E o MAB passou a fazer uma discussão muito forte aqui quando a gente teve um novo ciclo de desenvolvimento aqui no país inteiro e que se mudou a matriz energética do país, né? Que aí assumiu o protagonismo da matriz energética, principalmente puxada pela geração de energia hidrelétrica, né? Nos grandes rios, e a Amazônia foi o grande palco, né, para a construção dessas hidrelétricas, né? Giral, Santo Antônio, Teles Pires, Belo Monte, né? E as primeiras que foram feitas foram justamente Giral e Santo Antônio, né? Começou a discussão lá em 2004 até 2006. Em 2008 começou a construção, né? Então hoje se completaram 10 anos de Giral e Santo Antônio, né? E nesse período antes da construção tinha uma grande campanha, né, que se chamava Usina Já. Eu vi, tinha adesivo nos carros. Tinha adesivo nos carros, as entidades, a Fiero, né, a Federação de Indústria de Abarcaram Rondônia, essa as ideia. grandes empresas, grandes colégios particulares, os políticos, a televisão também, né, fez muita propaganda, que era essa campanha Usina Já, que prometia o seguinte: vamos construir duas hidrelétricas, as duas das maiores hidrelétricas do Brasil para gerar energia. E vai vir, primeiro, desenvolvimento e emprego para o estado de Rondônia e, segundo, energia de qualidade e barata. Essas eram as duas grandes promessas que tinha na campanha Usina Já. Porque a gente dizia que nós íamos produzir aqui então, ou seja, aqui Isso. seria mais barata a energia. Diziam que Rondônia ia ser um grande produtor de energia e que parte dessa energia ficaria aqui, né? E o que a gente vê hoje? 10 anos agora, um balanço que a gente faz da construção de Giral e Santo Antônio. Hoje, todas as comunidades que foram atingidas, inclusive a capital Porto Velho, que houveram promessas massivas de emprego, de geração de renda, oportunidade, hoje essas comunidades estão mais pobres do que antes da construção. E deixaram muitos problemas sociais também. Muitos problemas. Agravaram uma série de problemas e criaram outros, né? E a promessa de energia para todo o estado e barata, de qualidade barata, não houve, né? Pelo contrário, hoje a gente é o 10º estado com a energia mais cara de todo o Brasil, dos 27 estados da federação, né? Uma energia cara, sendo que Rondônia produz para todo o estado e ainda mais, né? Hoje produziria o que a gente produz aqui, pelo menos para 20 anos do que a gente consome no estado, 23 anos, né? É o cálculo. Mas hoje a gente manda essa energia para São Paulo, ela é ligada ao Sistema Interligado Nacional, e principalmente São Paulo, essa energia vai para produção de alumínio, né? Para grande produção de alumínio, celulose, isso tudo, né? E o que aconteceu? Ano passado, desde 2013, a hidrelétrica de Santo Antônio, a de Giral conseguiu primeiro aumentar a cota, né? E adicionou mais 6 turbinas, que os dois projetos eram de 44 turbinas, né? Para geração.
Giral começou a discussão para aumentar a sua cota e conseguiu aumentar, colocou mais 6 turbinas. E depois a Santo Antônio, desde 2013, vem fazendo audiência também para aumentar o lago, né? Aumentar o lago. E antes de aumentar o lago, antes mesmo de ter autorização e discutir, ela já tinha feito as 6 turbinas sem ter autorização do órgão licenciador. E o que a Santo Antônio fez? Para convencer o governo, tanto o governo municipal, a nossa prefeitura, quanto o governo do estado e os nossos deputados estaduais, né? Ela prometeu que dessas 6 turbinas, as 6 turbinas, toda a geração delas, iriam exclusivamente para o abastecimento de Rondônia, do sistema Rondônia e Acre. E que por isso baixaria a conta de luz e a gente teria de novo uma... Essa é a promessa, né? Ter uma energia de qualidade, né? E não é o que estamos vendo. E não é o que aconteceu. A energia continua indo para fora, ligado ao sistema interligado nacional, e a nossa conta de energia já aumentou, e esse ano provavelmente vai aumentar de novo. Antes do meio do ano. Antes do meio do ano. Porque o que acontece? Todo ano a Agência Nacional de Energia Elétrica, até meio do ano e até dezembro do ano corrente, ela estabelece 2 revisões tarifárias para a tarifa, né? Que isso é a própria Agência Nacional de Energia Elétrica que faz, né? Ela que é o operador nacional do sistema, que controla toda a geração de energia, né, no Brasil. E aí o que acontece? Ela define, a partir de cálculos lá, qual que pode ser a tarifa, o aumento da tarifa, a partir do IPCA, de vários índices, né, de impostos que tem, enfim. E faz um cálculo, que foi o que ela fez com a Energisa, logo que a Energisa assumiu. E ela falou o seguinte para a Energisa: ó, você tem o direito daqui em Rondônia, em dezembro, aumentar a energia em até 30%. E aí o que aconteceu? A Energisa falou: não vamos aumentar 30%, vamos aumentar 27%. Né? Aí aumentou 27%. Então até meio do ano, se não ocorrer até o final do ano, a energia vai aumentar de novo em Rondônia. A gente vai pagar ainda mais caro. Né? E essa é a conta da privatização. Né? Hoje, muitos setores, né, ligados a essas empresas, né, aos próprios políticos, né, que fizeram campanha para aprovar o aumento do lago, que fizeram campanha também para a construção de Giral e Santo Antônio do Estado, e que essa era a grande promessa, né, a energia barata, hoje eles estão tentando se aproximar à população para incentivar de que a população faça algo com respeito ao aumento. Né? O Kelvin, mas paralelo a isso, uma coisa que eu tenho falado com algumas pessoas é que muitos políticos, quando falaram em privatizar a Ceron, ficaram calados na moita, que eram para ter se manifestado tanto da bancada estadual quanto da bancada federal e da própria Câmara de Vereadores, ficou todo mundo calado. Sim. Foram alertados pelo sindicato, por todos os órgãos, que privatizasse iria aumentar, né? Isso. E, no entanto, ninguém se manifestou. Nós do MAB, os ativistas por barragem, a gente tem uma compreensão muito forte dessa questão da energia, né? E fazer uma discussão com a base do MAB, né? E aí a gente discutiu com a população, olha, com o nosso povo do MAB, né? Olha, nós temos que fazer a luta contra a privatização. E nós do MAB, o Sindu, que organiza os trabalhadores das empresas de energia, Senge, né? Uma série de sindicatos. Ficamos o ano passado e o ano retrasado inteiro, fazendo greve junto com os trabalhadores, em frente à Ceron, em frente à Eletrobras. Um mês sim, um mês não, às vezes até mais, a gente estava em greve com os trabalhadores, alertando a população para não a privatização, que isso iria ocorrer, né? Que se privatizasse, a conta iria aumentar. E o que aconteceu? Nós fizemos essa luta, né, durante um bom tempo aqui em Rondônia, tentamos discutir com a população, mas não houve nenhum tipo de articulação de denúncia da nossa bancada. Né? Teve algumas exceções, né? Por exemplo, o Léo Moraes, em alguns momentos, teve com a gente, mas a grande maioria da nossa Assembleia Legislativa, do nosso governo, dos nossos parlamentares, tanto os senadores quanto os deputados, se omitiram, não participaram, né, dessa discussão, e está aí o que aconteceu, né? Privatizaram a nossa empresa, a Ceron, que era uma empresa estatal, e olha só o que fizeram com a população. Hoje, a Ceron tinha uma arrecadação de 300 milhões por mês, a arrecadação bruta da Ceron. Venderam a Ceron por 50 mil reais para a Energisa, 50 mil reais. Dizendo, né, que tinha mais barato que um carro. Mais barato que um carro. Dizendo que tinha uma dívida milionária da Ceron e tal, isso tudo.
para eles assumirem. E o que aconteceu? Eles compraram por 50 mil, a dívida da Ceron foi passada para a Eletrobras e vai ser paga através da nossa conta de energia. Negócio A de pai para empresa filha. assumiu, comprou por 50 mil reais a Ceron. E assumiu sem nenhuma dívida e ainda com direito de aumentar a tarifa, que foi isso que ela fez. Negócio de pai para filho, né? Negócio de pai para filho. Tá certo. Agora, antes de a gente entrar mais profundamente nesse assunto, eu queria que você explicasse uma coisa. Eu tenho uma dúvida pessoal minha. Quando você falou nos grandes projetos de usinas hidrelétricas, teve um exemplo que se fala muito pouco hoje em dia no Brasil, mas foi um exemplo do que não se deve ser feito em relação a essas grandes barragens, foi Balbina, né? Balbina. Na década de 80, o primeiro financiamento do Banco Mundial aqui para o Brasil foi para o Polo Noroeste, né? Que foi um grande programa para criar infraestrutura no Brasil, né? Abriu a BR-364 aqui, abriu uma série de BRs, a Transamazônica, e com esse recurso foram construídas as 3 primeiras hidrelétricas no Brasil, né? Itaipu. Grandes hidrelétricas, né? Balbina, aqui no Amazonas, Samuel, em Rondônia, e Tucuruí, no Pará. Tucuruí, no Pará. Que hoje é a nossa segunda maior, atrás de Itaipu, né? 3 grandes usinas hidrelétricas, em todas as 3 problemas, né? Foram feitos sem nenhuma discussão de licenciamento ambiental, né? Foram feitos a toque de caixa e até hoje todos os atingidos permanecem sem direitos, né? Aqui, Samuel, a gente durante um bom tempo tentou discutir com a Eletronorte esse passivo que tem, né? Com Itapuã, com Candeias do Jamari, com Triunfo, né? Mas não conseguimos, assim, né? Discutir de fato os problemas que tinha nas comunidades, né? Desde saneamento, água. Em Itapuã tem um grande problema de saneamento, né? Tem um problema de ligação com as linhas rurais também, que a Eletronorte prometeu construir as pontes, enfim. Tem uma série de problemas e é do mesmo jeito em Balbina, em Tucuruí, né? E isso foi criado porque essas usinas hidrelétricas, né, foram feitas a toque de caixa, né, pela ditadura militar nesse período. Não houve nenhuma discussão. E o que a gente dizia aqui no Madeira, com a Constituição de Giral e Santo Antônio? A gente teve uma série de momentos com negociação com o governo federal, né? Sentou com a gente para discutir esses problemas. E o que a gente falava? Olha, vocês não podem deixar que os mesmos problemas que aconteceram na ditadura militar com a construção dessas 3 grandes hidrelétricas, e inclusive em Rondônia com Samuel, aconteça com Giral e Santo Antônio. A violência, a violação de direitos, nas quais as populações atingidas, que tiveram que sair das suas terras, né, da sua terra, da sua casa, para dar lugar aos lagos dessas hidrelétricas, né, a mesma violência, a violação de direitos que elas passaram. E aconteceu tudo de novo. E aconteceu tudo de novo, e ainda pior. Então, nesse ponto, a gente pode dizer que o governo Lula, que se dizia progressista, imitou, infelizmente, um mau exemplo dos governos militares. Sim. O que aconteceu? No governo Lula, a gente não tinha tanto Lula quanto Dilma. A nossa participação foi muito pouca na discussão da política energética do Brasil e não conseguimos avançar na criação da política de garantia de direitos para os atingidos, mas principalmente porque as empresas, que é o que até hoje acontece, né? As empresas comandam, né, o Ministério de Minas e Energia, né? Que sempre foi o maior entrave para isso, né? A gente sentava em mesas de negociações com esses 2 governos, né? E sempre o entrave era o Ministério de Minas e Energia, né? Que sempre foi comandado pelas essas empresas privadas, né? Desde a década de 90 com a privatização, né? E é a mesma questão com a Vale, por exemplo, né? Que era uma empresa estatal que foi privatizada na década de 90 por uma bagatela, né? Foi dada praticamente, e junto com a Vale, Companhia do Vale do Rio Doce, né? Que era uma empresa estatal grande, né? Rentável. Foi privatizada todas as suas reservas, toda a linha férrea da Vale, que é imensa, gigante. Foi privatizado tudo, as reservas, as minas em operação, tudo. Foi uma grande feira, uma xepa, né? Foi uma xepa. E desde esse período da década de 90 até hoje, a gente também não consegue discutir com a Vale nenhum direito para os atingidos, né? Mesmo quando acontecem esses grandes crimes, né, da mineração causados pela Vale, e que há uma grande comoção nacional, né? Agora, chegando para essas tragédias mais recentes, em relação a essas usinas, que foram Mariana primeiramente e Brumadinho, essa questão dessas barragens,
o que aconteceu em Mariana e Brumadinho pode se repetir em vários pontos do Brasil? Essa é a lógica da privatização. Qual que é a essência do que tem de igual nessas empresas, né? Todas essas empresas. É a lógica do lucro acima da vida, acima do meio ambiente, né? Por isso que a gente fala que são Acima do ser humano, né? tragédias anunciadas. Isso tem uma pergunta aqui que era justamente isso. Então depois nós vamos para ela. Mas por isso que a gente fala que são tragédias anunciadas, né? Porque o que importa não é a vida das pessoas, mas é o lucro que a empresa tem naquele momento, né? Então, provavelmente, o próximo período, a gente vai viver um período aí, principalmente essas barragens, como da mina do Córrego do Feijão, Fundão, que são da década de 80, 90, e que a gente vai ter uma série de problemas. Mas isso, o que a gente está alertando? Se o governo não tomar uma medida e não voltar atrás com esse discurso de flexibilização do licenciamento, de fim das agências reguladoras, né? Fim do licenciamento ambiental do IBAMA, essas tragédias vão se repetir. E são tragédias anunciadas, né? E vão se repetir em todo o Brasil. Só no estado de Minas Gerais, para você ter noção, hoje tem 700 barragens de rejeitos, né? A grande maioria delas são desse período, década de 80 e 90. E com problemas. E a metade dessas barragens estão com um risco muito grande, e a grande parte delas, nos últimos 3 anos pelo menos, não passa por fiscalização em loco dessas agências. Então hoje em Minas Gerais, que está tendo fiscalização, 4 comunidades já foram evacuadas de quatro barragens diferentes. Inclusive, mais de 1.000 pessoas. Né? Inclusive no último final de semana teve uma, né? Isso. A dos macacos, né? Na sexta-feira em Macacos, que é uma comunidade que o MAB acompanha já há um bom tempo, foi evacuado. E mais 3 comunidades já foram evacuadas também, né? Que são barragens construídas nessa mesma técnica, né? A montante, ou seja, elas estão acima de comunidades, né? Acima de cidades. Como é que deixa um negócio desse acontecer? Como é que deixa? Porque o que aconteceu, né? Durante a década de 90 e 80, quando essas barragens foram construídas, geralmente a vida das pessoas, né, a economia local se baseou, cresceu, né, se desenvolveu a partir dessas construções. Então, a tendência é que elas fossem, essas comunidades que se desenvolveram, cidades, fossem próximas a esses empreendimentos, né? E nesse período, como não havia nenhuma rigidez no licenciamento, na maneira como era construída, se deixou que isso acontecesse. Então hoje a gente tem uma série de bombas em todo o Brasil que vão estourar se a gente não tiver uma medida eficiente, tanto por parte do governo quanto por parte das empresas, né? Kevin, saindo um pouco de Minas Gerais e voltando aqui para Rondônia, estão circulando na internet uma série de vídeos aí denunciando que Jirau e Santo Antônio tem risco de rompimento, certo? O que o MAB diz em relação a isso? É verdade, é mentira, tudo fake news? O que acontece? Hoje no Brasil, depois de uma pressão muito forte, também nossa do MAB, né? Porque sempre quando acontecem esses crimes, essas tragédias, os mais atingidos somos nós, né? Que estamos em volta do reservatório dessas hidrelétricas, né? Que estamos muito próximos. Nossas comunidades, os reassentamentos, né? Então, o que aconteceu? A gente sempre pressionava o governo. Queremos segurança nesses empreendimentos. Queremos segurança para as nossas comunidades, né? E aí, a partir dessa discussão, o governo pegou em 2012, criou a Política Nacional de Segurança de Barragens. Só que qual que é o grande problema hoje dessa política, né? Primeiro, quem informa a situação das barragens, dos empreendimentos, sejam eles de geração de energia, hidrelétricas, né, barragens para contenção de rejeitos de mineração, barragens para acumulação de água, né, todos esses, quem informam a situação deles periodicamente para os órgãos, né, para as agências reguladoras, né, no caso da mineração é a Agência Nacional da Mineração, né, no caso da hidrelétrica é a Agência Nacional de Energia Elétrica e no caso das de captação de água, acumulação de água é a Agência Nacional de Águas, né. Quem informa a situação desses empreendimentos para as agências reguladoras e fiscalizadoras são os próprios empreendimentos. Hoje em Rondônia, desde o ano de 2016, isso é o último relatório de segurança de barragens da Agência Nacional de Águas, desde o ano de 2016 a gente não tem fiscalização em loco, nem em Jirau, nem em Santo Antônio e nem em Samuel. Estão fazendo 3 anos que não sofre nenhuma fiscalização por parte da ANA. 3 anos que um fiscal não vai lá, nem da ANA, nem da ANEEL.
que nem um fiscal, 3 anos que um fiscal vai lá e olha a situação in loco da situação desses empreendimentos. Então ninguém sabe como é que está aquele 3 negócio anos hoje. que as únicas informações que as agências reguladoras têm da situação de segurança desses empreendimentos são dadas por eles próprios. Ou seja, assim como acontece no nosso caso dos atingidos, eles podem informar o que eles querem, né, para as agências reguladoras. Que foi o que aconteceu tanto em Fundão, né, no Rio Doce, que se rompeu em 2015, e era o que acontecia na mina do Córrego do Feijão, em Brumadinho. As próprias empresas informam a situação da barragem. E qual que é o grande problema também da Política Nacional de Segurança de Barragens? Ela não prevê mecanismos para você dialogar com as pessoas que estão no entorno desses empreendimentos, né? Para a construção de um plano de evacuação, para a construção de sirenes nos locais, construção de um plano de comunicação, né, para dialogar com a população sobre quais que são os mecanismos de prevenção, de segurança que essas hidrelétricas têm, né? A gente não participa de nada. A população que tem o direito de saber, no caso aqui nosso, né, Santo Antônio, está de frente com a cidade de Porto Velho. Se acontecesse alguma coisa, toda a orla de Porto Velho seria afetada, né? Não tem um plano de evacuação para a população aqui. E a gente não sabe se um plano de evacuação, plano de segurança, a gente não tem acesso a nada disso, né? Isso é o grande problema da Política Nacional de Segurança de Barragens, né? E o que a gente está cobrando agora? Não pode continuar assim. A situação de Jirau e Santo Antônio, principalmente, mas também das PCHs, das barragens que tem no interior. Então o governo federal montou uma força-tarefa agora, com todas as agências reguladoras, para vistoriar essas barragens, esses empreendimentos. E fez uma lista, porque hoje no Brasil a gente tem 24 mil barragens, né? É um número muito grande de barragens. Dessas 24 mil, provavelmente a maioria está com problema. A grande maioria. Para você ter noção, das 24 mil barragens, só 3% delas foi possível identificar as condições e quem que é o empreendedor, quem que é o dono da barragem. Tem muita barragem por aí que nem essas informações essas agências têm. Estão abandonadas, enfim. Então, não pode continuar nessa situação. A população de Porto Velho não pode viver com a preocupação e com a insegurança e fazer com que ela se torne um cotidiano da cidade, né? Então, vai ser vistoriada essas duas hidrelétricas, né? Tanto Jirau e Santo Antônio. Só que é uma força-tarefa muito pouco, para você ter noção. A Agência Nacional de Águas tem 5 técnicos para fazer a fiscalização. No Brasil inteiro? A mineração tem 5 técnicos, a ANEEL tem 5 técnicos. Isso é brincadeira, né? É uma brincadeira. Com 24 de mau gosto, mil, né? Com 24 mil barragens no Brasil inteiro. Bom, vão se aposentar e não vão Então, investir. o que a gente está pressionando, nós do MAB? Essa semana passada nós tivemos uma grande reunião com as lideranças que participaram, lideranças de Jaci Paraná, de todos os reassentamentos, que estão muito preocupados também, porque vivem muito próximo ao lago. E aí a gente está fazendo 2 movimentos. O primeiro é de pressionar a Prefeitura, a Defesa Civil e o Ministério Público Federal a pedir os planos de segurança de barragem às 2 hidrelétricas e assegurar que haja uma discussão com a população. Tem que ser informada sobre a situação das 2 barragens. A gente não pode viver todo dia que chove e casa com esses vídeos que estão saindo no WhatsApp, e a gente fica preocupado com a insegurança, né? E principalmente os ribeirinhos atingidos, do Baixo Madeira, Alto Madeira, né? Então a gente está pressionando para que tenhamos acesso a esse plano de segurança, que ele seja amplamente divulgado para a população de Porto Velho. E o segundo é que ela discuta com a gente. Tem que discutir. E a gente vai agora fazer um movimento de pressionar para que essa fiscalização seja rápida, ocorra rápido. Porque tem um número muito pouco de fiscais para fazer a fiscalização dessas barragens e provavelmente isso só sai para depois de março, né? Porque hoje todos estão lá em Minas Gerais, né, naquela região. Os 5, né? É um número, os 5 estão em Minas Gerais. Sim, que é um número muito grande de barragens lá e ridículo. todas em risco, né? Então a gente está pressionando para que saia isso, né? E hoje vai ter uma discussão muito importante para a cidade de Porto Velho. Aonde e quando? Hoje vai ter uma discussão às 19 horas no Teatro Banzeiro sobre o plano diretor da cidade. E nós do MAB estamos achando o seguinte, nós vamos lá participar também. E nós estamos incentivando que a população vá, porque esses são os grandes problemas que a gente tem hoje em Porto Velho. A segurança desses 2 empreendimentos, que a gente não sabe nada. O transporte coletivo, que é outro grande problema da nossa cidade.
Então, a população tem que participar. Hoje, às 19 horas, no Teatro Banzeira, a prefeitura vai estar lá, né? Kevin, falar em Prefeitura de Porto Velho. Você que anda nesses distritos aqui que fazem parte do município de Porto Velho e também que participam desses debates em relação à segurança, em relação à questão dessas barragens, como é que está a atuação da Prefeitura de Porto Velho? Desde o começo foi muito difícil dialogar com a Prefeitura de Porto Velho. Primeiro, porque a gestão que assumiu quando os empreendimentos estavam sendo implantados foi ludibriada, né? Pelas compensações todas que tiveram. E que a gente sabe que houve uma série de problemas, uma série dessas compensações não saíram, né? É o caso da UPA lá em Jaci-Paraná, por exemplo, é um grande exemplo, né? A gestão do Mauro Nazif, que veio logo depois, foi onde a gente iniciou uma discussão com a Prefeitura de Porto Velho, muito porque os distritos tinham muitos problemas, né? De educação, de acesso, de saúde, né? E que foram problemas que foram ou criados ou que foram agravados pela construção das duas hidrelétricas, né? Então a gente começou uma discussão com a prefeitura muito voltada ali para Jaci-Paraná, com Nova Mutum, né, com essa discussão dos remanejamentos que estavam sendo feitos e que que a prefeitura precisaria discutir porque o distrito é dela. Com certeza. A população, a saúde que é ofertada, a educação, tudo isso é de responsabilidade da prefeitura. Então, como que você vai remover um distrito inteiro, por exemplo, e não vai discutir com a prefeitura não vai discutir como é que ela quer, para onde que tem que ir o distrito, qual que é a saúde que vai ter, educação, isso tudo. Mas foi uma discussão muito inicial, que a gente iniciou com o Mauro, que a gente teve pouco espaço também. E essa gestão do prefeito Hildo é uma gestão ainda pior do que essas gestões que passaram. O que aconteceu? Logo quando ele foi eleito e assumiu, a gente foi até a prefeitura com as comunidades. Olha, a gente quer discutir os problemas, inclusive quer achar soluções para a própria prefeitura também pressionar os empreendimentos, que é responsabilidade dos empreendimentos também. Saúde, educação, acesso, estrada, todos esses problemas que tem. E aí ele se negou a dialogar com o MAB, o prefeito. Ele só foi dialogar com a gente uma vez que ele desceu para os distritos de Extrema, ali, fazer reunião Ponta do Abunã, e que a gente trancou a BR e deixou ele trancado na BR. Não tinha helicóptero, não? Jaci-Paraná, deixamos ele trancado na BR, e aí ele ligou pro MAB, eu quero passar. A gente não é assim. Queremos discutir com a prefeitura. E aí conseguimos sentar eu com ele. quero passar, eu não quero discutir, né? É, foi isso que ele falou. E aí conseguimos fazer uma reunião que estava os distritos, com ele e as comunidades atingidas. E aí o que ele se comprometeu? Olha, a prefeitura está à disposição, vou colocar todos os secretários à disposição do MAB, das comunidades, para discutir. Só que isso não aconteceu de fato. Hoje, nenhuma das secretarias, nem o prefeito participam de nenhuma das discussões sobre os remanejamentos que estão acontecendo, os problemas que tem nas comunidades. Se omitiram totalmente. Se omitiram totalmente. E é ainda pior, porque, por exemplo, o Mauro Nazif, quando tinha problemas nos distritos que foram ocasionados pelas hidrelétricas, ele sempre se colocava ao lado dos atingidos, né? Nova Mutum, por exemplo, a gente teve a ocupação lá das 600 casas que foram construídas com dinheiro público, que deveriam ter sido entregues para a prefeitura, e que a empresa estava vendendo, né, Giral. 600 casas em Nova Mutum. E a gente ocupou essas casas, né? E aí o Mauro Nazif foi para cima também das empresas. Olha, são casas que vocês deveriam ter entregue para a prefeitura, né? A prefeitura entrou com a ação, enfim, está rolando até hoje, não resolveu. Mas venderam as pelo casas? menos, algumas eles venderam, sim. Mas tem um processo judicial que até hoje está correndo e teve uma série de multas do IBAMA, do licenciador para o empreendimento, mas até hoje as famílias não têm a posse, não tem um documento, né, segurança da casa. Então ele se colocava ao nosso lado, né? Pelo menos isso. O prefeito Wildon, a gente não tem nenhuma posição, se omitiu, parece que sumiu, parece que não tem prefeito a cidade. Essa é a sensação que a gente tem. E o que a gente discutiu agora? Agora a gente conseguiu 30 milhões para ir para o distrito de Jaci-Paraná. Da onde esses 30 milhões? Os 30 milhões foram... O que aconteceu? Teve uma série de audiências na Assembleia para aprovar o aumento do lago, né? Porque precisava de uma lei estadual ser aprovada porque ele alagou uma série de unidades de conservação estaduais, né? Principalmente ali em Jaci-Paraná. E o que a gente discutiu com os empreendimentos, com o parlamento aqui, enfim, que deveria ter uma compensação para o distrito de Jaci-Paraná, que é o mais impactado, para a saúde, educação, para isso tudo. Saneamento, que hoje é o principal problema, né? Saneamento e água no distrito. Está tudo contaminado a água naquela região. E aí a gente conseguiu
antes da aprovação, discutir que 30 milhões seriam investidos em Jaci-Paraná. E agora que a gente conseguiu discutir com a empresa a ida desses 30 milhões, o que a prefeitura faz? Sem discutir com a população, pega os 30 milhões e decide que ele vai ser gasto como os vereadores quiserem, assim, em Jaci-Paraná, né? Sem nenhuma discussão com a população, os vereadores que são de Jaci-Paraná, sem discutir com a população. E aí eles queriam comprar trator, comprar umas coisas assim, sabe? Que não atendem E o saneamento reais demandas da população, que é saúde e saneamento e água, principalmente. E aí nós estamos tentando dialogar com a prefeitura, mas parece a sensação que a gente tem é que não tem prefeito. Sumiu o prefeito. Mas, Então, essa é hoje a situação da prefeitura. Tu sabe que estavam dando grade de cerveja, uma caixinha de cerveja para quem achasse uma foto com o prefeito, bater uma foto com ele. Então bate uma foto hoje e vai lá. A gente estamos tentando achar ele, quem sabe. Ô, Kelvin, com certeza esse assunto é um assunto que, puxa vida, tem muita coisa para falar. Deixa eu dar uma voz aqui pro nosso internauta, só dar um olho aqui pro pessoal que eles merecem, afinal de contas... Opa, eu passei demais aqui, só um minutinho. Vamos conversar aqui com o internauta, o que eles têm para falar aqui. Vamos lá. O Carlos Castro, um abraço a todos de Rondônia, Rio de Janeiro, acompanhando a transmissão agora, a Niterói região. O Carlos Castro, um grande abraço a você, muito obrigado. E olha que esse assunto aí com certeza interessa a vocês aí no Rio de Janeiro também, hein? Até porque barragem está no Brasil inteiro, meu Carlos. Um abraço, meu amigo, muito obrigado, hein? O Yuri Thiago Aguiar, um salve aí ao Rio de Janeiro. Valeu, Yuri, um abraço para você, meu amigo. Salve, se a questão é salve, salve para você e salve nós aqui, tá bom? Valeu, meu companheiro, tudo de bom. O Yuri Ferreira, nem todas as privatizações darão certo. Essa é um exemplo clássico. Concordo com você, meu caro Yuri Ferreira, de fato. Privatização no Brasil, são poucos os exemplos que a gente pode dizer que deu certo. Não que a privatização seja errada, mas a forma como o processo é feito e como as coisas acontecem no Brasil, tudo é muito imediatista, ninguém tem a paciência de fazer etapa por etapa, não, quer acontecer agora, o resultado tem que ser amanhã, e não é assim, concorda? Eu concordo também. E outro grande problema que a gente discutiu agora, como é que você privatiza, entrega para uma empresa privada, às vezes que não é nem do Brasil, o controle da energia do Brasil, a geração de energia, a distribuição, né? Como que você entrega para uma empresa que às vezes não tem nenhum compromisso com os interesses nacionais? Esse é outro grande problema. Um grande questionamento, tá certo. A Jane Kelly e a Dayana Costa também estão assistindo. Um abraço para vocês, muito obrigado. Beijão, meninas. Ô, meu caro Kelvin, te deixo aqui para você fazer suas considerações finais. Já. E faz o convite, reforça o convite, né? A situação de Porto Velho hoje é muito grave. A gente convive com a insegurança total, porque a gente não tem porque o principal é que a gente não tem acesso a nenhuma informação dessas duas hidrelétricas, Jirau e Santo Antônio, e as do interior. E os crimes se repetem e a impunidade se repete. Em 2008 tivemos um grave problema aqui, que foi o rompimento da barragem de Apertadinho em Vilhena. E até hoje não houve, ninguém foi preso, não houve nenhum culpado. A ação civil pública que tem do Ministério Público do Estado. Então a população tem o direito de ter as informações e de discutir a segurança desses empreendimentos. Hoje, às 19 horas, a Prefeitura de Porto Velho vai fazer uma audiência sobre o plano diretor, que vai definir todo um plano de educação, saúde, saneamento da cidade e do município de Porto Velho para os próximos 10 anos. Então é importante que a população participe e que cobre os principais problemas que a gente tem hoje, saúde, o problema do transporte coletivo, tem que cobrar e tem que deixar isso claro lá hoje. E o MAB vai continuar na luta contra essas privatizações e para reverter o aumento que teve, um conjunto das organizações que sempre lutaram contra essas privatizações. Não é justo que a população de Porto Velho, que o estado de Rondônia, tenha hoje a 10ª energia mais cara do Brasil. Não podemos, temos que reverter o que aconteceu e expulsar a Energisa daqui do estado. Para você ter noção, a Energisa estava lá no Mato Grosso, assumiu lá no Mato Grosso no passado, e até hoje, ela assumiu lá há vários anos, ela não leva energia aos sistemas isolados. Quem levava era a Ceron de Rondônia, para você ter noção.
É uma falta de compromisso muito grande que essas empresas têm, que são empresas privadas, e que a gente precisa discutir com a população de Porto Velho agora, reverter, porque tem como a Ceron assumir de novo. E eu queria também conclamar a população, né, para apoiar a luta dos atingidos por barragens, né, que para a gente é uma luta muito justa, né. Nós, aqui em Abunã, Jaci-Paraná, todas as comunidades, tivemos que sair da nossa terra, das nossas comunidades, né, para dar lugar aos reservatórios desses empreendimentos. E hoje, 10 anos depois, nenhuma das promessas foram cumpridas, nem os nossos direitos, né. E a população de Porto Velho pode nos ajudar nessa luta no próximo período, para garantia de direitos. Tá certo. Yuri, Kelvin, perdão, nós aqui te agradecemos bastante a tua vinda aqui. Eu acho que é sempre esclarecedor, ainda mais no momento que o país está discutindo questão de barragens. Eu acho que o movimento dos atingidos por barragens tem assim, um protagonismo nessa hora de mostrar à população o outro lado da moeda, antes que ela sinta na pele o que de fato ocorre, né? Como infelizmente aconteceu em Brumadinho e Mariana. E em Apertadinho, que os danos ambientais foram imensuráveis, né? Eu te deixo assim, nossas portas estão abertas aqui do Rondônia ao vivo, e eu conclamo a você que está aí, como ele acabou de reforço o convite, às 19 horas no Teatro Banzeiro, vamos discutir o plano diretor dessa cidade. Gente, a gente, como dizia o finado Boechat, é nas ruas que se decidem. Os gabinetes decidem normalmente contra. É nas ruas que a população tem voz, tá bom? Um abraço, uma excelente terça-feira para você, muita paz, muita saúde, e amanhã nós estaremos aqui com certeza. Até mais.